amigos, nós estamos aqui com a nossa querida amiga, diretora da área de educação espírita, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a Darcy Neves Moreira, que vai aqui nos prestigiar, falando um pouco sobre o planejamento desse ano da área de educação espírita. Então, Darcy, o que você tem para nos falar? Bom, a área de educação espírita do CERJ, né, é a área responsável pela parte doutrinária da Casa Espírita. A área, né, ela se compõe de 4 serviços e a gente está criando mais um. Tem a atividades mediúnicas, em que está lá nossa companheira Jucinha tratando e discutindo no Estado a respeito das reuniões mediúnicas. Nós temos o grupo do ESD, que vem falando e tratando a respeito dos grupos de estudo, a respeito de programação dos grupos de estudo do ESD, sustentando, né, esse trabalho tão importante da Casa Espírita. Nós temos o grupo de evangelização da família, que atua não só envolvendo os evangelizadores de infância e de juventude, mas também, especificamente, os trabalhos da família. E temos o SAPSE, que trabalha na promoção social, né? Conversando com as casas espíritas, no sentido de fazerem aquela transmissão, né? Ou mesmo aquela transferência dos trabalhos simplesmente assistenciais para que ele se transforme em promoção. E este ano nós vamos criar mais um serviço, que é o de atendimento espiritual, e vamos, então, focar a nossa ação, os nossos esforços em conversar com as casas espíritas sobre este atendimento espiritual, que ele está sendo mais urgente. As casas espíritas todas já fazem um trabalho muito bom, não é? No Rio de Janeiro, a gente vai acompanhando, né? E o trabalho é muito bom. Então, nós vamos focar na organização desse serviço de atendimento espiritual e vamos focar no trabalho com a família. Nós achamos, e eu acho que todo mundo concorda, né, que o trabalho com a família ele é de prioridade na Casa Espírita, a família entender, né, a proposta espírita de vida, as pessoas se relacionarem melhor, não é? A família estar unida, estar vibrando, estar orando. Então, o nosso enfoque vai ser sobre esses 2 aspectos. Muito bem. Então, esse trabalho com a família, especificamente com a evangelização espírita em todo o nosso estado, não só aqui no Rio de Janeiro, como também ele se amplia para todo o Brasil. Você podia nos falar um pouquinho sobre esse trabalho específico da evangelização espírita nas casas espíritas? As casas espíritas desenvolvem um atendimento de evangelização espírita, que a gente também pode dizer de educação espírita, com as crianças, com os jovens e com a família. Normalmente, ou sábado de manhã, ou domingo à tarde, ou então, simultaneamente, as reuniões públicas das casas espíritas, existe sempre o trabalho de evangelização. E ele se constitui de quê? Crianças e jovens estão aprendendo doutrina espírita, estão aprendendo as lições do Evangelho, com as informações ajustadas e orientadas de acordo com a faixa etária de cada um. Então, vejam bem, normalmente nós atendemos as crianças de 3 até 18, 19 anos, né? Nos pequenos grupos, então, são grupos de 3 anos, 4 e 5, 5 e 6, 6 e 7, daí para diante, até a mocidade, né?
Mas, este ano, nós vamos conversar com as casas espíritas no sentido de antecipar esse atendimento. No sentido de que, desde as mulheres grávidas, esse trabalho de evangelização já venha sendo feito. E no instante que ela ganhar o seu bebê, ela vai ter um espaço na casa espírita de evangelização desta alminha. Não é? Então, assim, como é que a gente vai fazer evangelização desse espírito? Nós vamos fazer com muita música. E aí a gente tem a tia Vilma, não é? As músicas da tia Vilma. A gente tem as músicas que a Sônia da Palma também fez, não é? São músicas apropriadas para embalar, para evangelizar as crianças. E a gente vai estar também fazendo aquela conversa com o espírito, não é, que a gente foi conversando, não é? Essa evangelização do bebê ela é altamente necessária, porque a gente acabou de conversar, não é? Quanto mais cedo nós fizermos esse investimento, nós estaremos ajudando aquele espírito a se livrar de certas faixas e certas situações difíceis que a gente tem tido, né? Então, a evangelização ela é prioritária. A gente tem ouvido, e ontem mesmo, numa conversa, eu estava ouvindo alguém dizer assim, pois é, se eu soubesse dessas informações desde pequeno, quanta coisa eu teria evitado. Então, a proposta é, nas casas espíritas, nós estarmos vendo o trabalho de atendimento às crianças, aos jovens, às famílias, reunindo os pais, não é? Para discutirem as questões da relação na família, a importância da família no contexto atual. Então, é esse o trabalho que a área de educação faz. Então, nós vamos, não é? Nós fazemos atendimento aos conselhos. Nós não atendemos diretamente a uma casa espírita. Então, por exemplo, você, né, já esteve conosco, né, nos cursos que a gente faz, não é? Então, esse mês de fevereiro e de março, nós temos vários encontros. Nós vamos a São Gonçalo, nós vamos a Itaipava, nós vamos a Itaperuna, nós vamos a Três Rios. A equipe toda da área de educação, que é uma equipe grande, e especialmente a equipe na área da evangelização, vai fazendo os treinamentos com os evangelizadores. E com relação à família, nós temos o grupo, que é do Espaço da Educação Familiar, e o grupo do ENEF. O cartaz, não é, do ENEF, é o Encontro Estadual da Família, que ele vai acontecer também durante o Carnaval. Na Comerge, jovens ficam 4 dias, não é? Reunidos lá numa determinada escola. No ENEF, ele vai acontecer ou pela manhã ou pela tarde. E quem quiser saber o polo mais perto da sua casa, o CERJ tem essas informações. E o telefone é 2224-1244. Muito bem. E também, né, as informações, mais informações no portal do CERJ. No portal do CERJ. www.cerj.org.br. Então, vocês estão aí convidados a falar um pouquinho, perguntar, tirar suas dúvidas com o pessoal da área de educação. E agora a gente vai abrir para perguntas, tá, Darcy? Obrigada. Eu vou me retirando. Dá um beijinho aqui. Ela é minha amiga pessoal, eu fiz questão de estar aqui. Uma pessoa adorável. Eu estou passando aqui a palavra para o nosso diretor. Os filhos do caminho que a gente vai reencontrando, né, Regina? Fazer perguntas relativas ao assunto hoje colocado aqui pela Darcy. Por favor, levantem a mão e eu vou levar o microfone até vocês. Eu acho que tem muito miserável aqui no Brasil. E o trabalho é mundial. É o egoísmo em primeiro lugar. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos,
não é, que falando, não é, que existem miseráveis porque a nossa sociedade ela ainda é egoísta, né? E ela sendo egoísta, ela não consegue exercer a fraternidade, não consegue ter esse olhar de educação, não é? E aí eu me lembro de uma experiência, eu estive numa casa espírita de Niterói, Grupo Espírita da Fé, em que eles fazem um trabalho com aqueles homens que, eu ia dizer, os nossos irmãos de rua, mas eu também me lembrei da tia Vilma, que ela dizia assim, não tem homem de rua, não tem menino de rua, tem aquele homem que está na rua, não é? E está na rua porque a gente não teve olhos para promover, para ajudar na educação. O movimento espírita, em geral, não de agora, mas de sempre, não pensa como, assim, dentro pra educação infantil, ou então, mais adiante, recorrer a instituições de colégios, como outras religiões sérias. Esse foi um lamento do professor Ney Lobo. Eu me lembro que ele, num congresso espírita, lá na Bahia, ele falou a respeito disso. Ele disse assim, espíritas, acordem, está na hora da escola espírita. Então, eu tenho a impressão que essas iniciativas vão, embora lentamente, né, porque isso ele já disse há uns 10 anos atrás, assim, né, ele lamentava que não houvessem as escolas espíritas. Eu tenho a impressão que elas vão começar a surgir, porque o interesse pela educação, nós temos cada dia mais companheiros estudando pedagogia, se formando nas universidades, e isso é um caminho aberto para que surjam as escolas espíritas, ou o próprio espírita na escola, ele professor na escola em que ele estiver, não é? Se ele estiver agindo consoante os ensinamentos espíritas, ele já vai realmente fazer uma revolução. Então, eu tenho a impressão que é questão de dia, né? A doutrina espírita é muito nova, são 150 e poucos anos. Eu acho que daqui a pouco vão estar surgindo as escolas. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigado. Nada. E agora eu estou até me lembrando, né, que o professor Ney Lobo também ele fala a casa espírita como uma grande escola. Então, são os locos, né, onde vão ocorrendo a educação do espírito. Eu gostaria de fazer uma pergunta relativo a uma parte mais conceitual, relativo à combinação de duas palavras que é ensino e educação. Uhum. Hoje, o que se toma como ensino se chama educação, às vezes ao contrário, o que se propõe fazer uma educação se fala em ensino. Qual é a sua posição em relação a essa divergência de conceitos? Vinícius tem uma página no livro Mestre na Educação, em que ele fala em instrução e educação. Então, ele fala, não é, que a instrução é essa transmissão de conhecimentos, não é? Então, a escola instrui. E Emmanuel também fala isso lá numa das perguntas do Consolador. A escola instrui, ela dá informações a respeito de várias disciplinas. A educação estaria voltada, não é, à formação de hábitos.
não é? A esse dia a dia, a este comportamento, a certas ações, aí, como o professor Ney Lobo falou, são os atos educativos que promovem uma modificação no comportamento, no caráter, né? Então, e Kardec, lá no comentário da pergunta 685A, que é um comentário assim riquíssimo, né? Ele vem falando o seguinte, que a educação realmente é a arte de formar o caráter, né? E quando ele fala em arte, né, nós vamos entender essa expressão, né, como que seria essa arte. Eu acho que o professor Ney Lobo diz para a gente, olha só, essa sequência de atos não teorizáveis, porque é algo que você vai precisar estar atento no sentido de se relacionar com a pessoa, com aquele indivíduo, com aquela criança, né? A partir de certos comportamentos. Então, Kardec vem falando, né, que quando se pergunta o que vai fazer o fraco, que não pode trabalhar, né, como é que ele vai viver? E aí ele disse que a sociedade teria que prover. Mas que sociedade? Somos todos nós, não é? Então, ele vai dizendo que na ciência econômica tem um elemento que nem sempre pesa na balança, que é a educação. E ele diz, não aquela educação através dos livros. E aí ele se refere à questão da instrução. Porque você pode ser uma pessoa instruída, uma pessoa intelectualizada, mas não educada, não é? Então, eu tenho a impressão que passa por aí a diferença entre instrução e educação. A visão materialista diz que você tem que preparar o indivíduo para o futuro. Certo. E para o futuro e para competir na vida. Então, quando a visão do indivíduo ela está colocada neste sentido, então você já veja que ele vai diminuindo a idade desse investimento. Então, é investimento nos cursos, investimento na informática, investimento em tudo aquilo que possa amanhã não é fazer com que aquele indivíduo seja bem-sucedido na sua vida. Então, é uma visão, não é a visão materialista, não é? É a visão utilitarista da vida. Daí a importância de nós estarmos revendo o posicionamento de Kardec, o posicionamento espírita, e a gente diz, não, a gente não vai investir, a gente vai investir, sim, nos nossos filhos, mas a gente vai olhá-los desta forma, não é, no sentido de que eles cresçam, que eles amadureçam com este tipo de informação, vivenciando, não é, a fraternidade, a solidariedade, sabendo que todos são irmãos. Há uma citação de Allan Kardec, no livro Viagem Espírita, em 1862. Em 1862, o Livro dos Espíritos fazia 5 anos, e ele, então, foi fazer uma viagem pelo interior da França para verificar a divulgação da doutrina, né? E ele, num desses discursos, não é? Ele vem falando que ele esteve hospedado em casas onde havia crianças espíritas. E ele vem dizendo a diferença da criança que é criada dentro deste ambiente. Então, ele dizia assim, elas parecem mais amadurecidas, mais obedientes, não tem essas ranzinzices que a gente vê nas crianças. Então, o que acontece? A família espírita, o casal espírita, que vai criando os seus filhos naquele ambiente, ele vai observando, é como se a criança entendesse melhor o seu projeto de vida, que aceitasse, e ela vai ser realmente mais obediente, ela vai estar prestando mais atenção, mais preparada. Quer dizer, na medida... E aí nós vemos os nossos jovens espíritas.
É uma beleza. Não sei se aqui alguém tem filho na fase da juventude, e a gente vai ver o comportamento dos jovens espíritas, quer dizer, que eles estão ali sendo forjados, eles cresceram, não é? Dentro desta experiência, não só de ouvir, mas de observar os exemplos, e isto faz toda a diferença. Você, pegando o gancho do final que você falou, né? Aquele jovem que a gente vem preparando desde criança, mas que chega a uma certa idade e você não consegue mais, vamos dizer assim, segurá-lo, né? Né? Que a gente lamenta, até lembrando o ocorrido lá do Sul, e como mãe que eu sou, né, como muitas mães, fica com o coração na mão. Diante de tudo isso, o que a doutrina pode trazer como benefício para que a gente entenda esse processo tão difícil, mas que é difícil, mas é necessário, né, determinadas coisas que acontecem. Como podemos utilizar da doutrina espírita para que a gente entenda isso? A doutrina espírita nos ajuda quando ela fala a respeito das idades espirituais, amadurecimento. Né? No livro A Gênese, lá no último capítulo, né, a gente tem Allan Kardec falando a respeito da geração que aí está. Existe uma geração, e ele disse assim, a quem bastam leves modificações no caráter. E aí é Manuel Filomeno de Miranda que traz isso no livro, Entre os Dois Mundos. Ele coloca o perfil de uma geração que está encarnada aqui. Então, são aqueles espíritos que ainda, numa situação espiritual inferior, eles resistem aos programas educativos por causa da natureza deles. Né? E aí, uma das perguntas do Livro dos Espíritos vem nos dizendo assim, mas o que faz uma mãe, um pai, quando ele fez todos os esforços para o filho, não é, ser encaminhado para o caminho do bem, ele se desvia? Então, os espíritos falam ainda da natureza rebelde daquele espírito. E aí você fica assim, imaginando, e às vezes os pais dizem, mas olha, eu tenho 3 filhos, 2 eram ótimos, e 1... E aí os espíritos vêm nos dizendo o seguinte, né? Que a gente vai fazer o possível na educação daqueles espíritos, sabendo que alguns só vão se ajustar quando tiverem 40, 60 ou na próxima encarnação. Mas o que eles receberam hoje é importante para aquele salto que eles vão dar mais adiante. Que, às vezes, espíritos mais rebeldes, eles não aceitam com facilidade aquilo que se queira propor. Então, que os pais continuem orando naquela ideia de que Jesus toma conta de todos. Então, nós não vamos abandonar os nossos filhos, né? Olha lá o que aconteceu com os filhos do Jerônimo. A gente vai continuar pedindo. E, com certeza, essas almas, mais tarde, estarão lembrando de nós como amigos que nós fomos. E depois vão querer voltar conosco, porque eu digo assim, eu sei que ela teve paciência comigo, eles tiveram paciência comigo, então eu quero retornar. Então, como é que a gente entende isso? Espíritos de condições espirituais diferentes. Existem aquele que é dócil, mas existe aquele que é mais rebelde. Quer dizer, o nível de evolução dele ainda está naquela situação de rebeldia, como conta o Newton Boechat, né? Como os espíritos da cidade, né? De uma cidade que eles... aquela cidade difícil, que são aqueles espíritos que encarnaram, não é? Que trazem a sexualidade na flor da pele.
E a gente fica em casa preocupado, onde é que está, como é que está. E a gente vai fazer a nossa parte. Por isso, os espíritos falam conosco a respeito da infância. Vamos trabalhar a infância. O nosso investimento é com a infância, porque depois que o espírito acorda nessa encarnação, a gente não sabe qual a bagagem dele. Você fez tudo o que podia? Fez tudo o que podia. Continue fazendo, continue orando, continue com aquelas conversas espirituais, que isto dá um resultado muito certo. Agora, aguarde, não é? Porque são filhos de Deus.